Recebemos na manhã desta segunda-feira, aqui no Jornal Estafeta, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Fracaro. Ele conversa com a gente principalmente sobre os prejuízos sofridos no setor primário aqui do município em função das chuvas que atingem o estado desde o início deste mês. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, Miri, bom dia, pessoal. Está feita. Fernando, na última semana, a Secretaria e a Emater, em conjunto, lançaram um levantamento que chegava aos 20 milhões de prejuízo na agricultura aqui no município. Mas esse valor já foi atualizado e já passa dos 30. Como é que foi feito, então, esse levantamento? Assim, nós estamos diante de uma catástrofe, né? E o levantamento de dados ele é muito demorado, vamos dizer assim, ele requer um esforço maior. Junto à Secretaria da Agricultura, junto com a Emater, nós visitamos propriedades e também através de ligações e contatos com produtores, para tentar dimensionar o tamanho do estrago que foi feito. Então, inicialmente, né, a gente precisa de um dado para passar às autoridades para começar a tomar uma medida, saber a real dimensão do problema para tomarmos medidas. Nós tínhamos contatos com, por exemplo, produtores de uva que perderam as barreiras, onde caíram as barreiras levaram parte dos pareirais, produtores de leite, e o maior problema ainda é a falta de energia elétrica, né, que causou muitos danos também a produtores. Quais são as principais culturas atingidas? A gente sabe que agora também é a época de colheita de milho e soja, e por conta de tanta chuva e interrupção de estradas, boa parte acabou não sendo colhida ainda. Tu acredita que essas sejam os principais afetados? Com certeza, sim. Início, como eu falei, produtores de leite, né, que colocaram alguns produtores que estavam mais distantes em função da falta de estrada para escoamento de produção, colocaram o leite fora, falta de energia elétrica. Também temos pareirais, em torno ali de uns 10 hectares de pareirais que foram destruídos, pomares de citros que foram em função dos deslizamentos perderam a produção, e também o acesso aos pomares, porque não conseguem entrar com as máquinas para fazer a colheita. Tem frutas, citros, né, uma variedade de laranja, de bergamota a cair, está no ponto de colheita, os produtores não conseguem fazer a colheita, então é um ponto difícil. E a questão dos grãos, que é grande, sim. Milho, né, que o milho não consegue, muita umidade, o solo encharcado, não conseguiram fazer a colheita, e a soja, principalmente, que é o maior volume, é soja. Os grãos, né, a soja, ela acabou brotando na vagem, inchou, brotou, tem mofos, né, fungos, e isso está causando já prejuízos enormes, porque não tem mais como recuperar essa produção. Nessas principais culturas afetadas, qual é o montante de valor? Inicialmente nós tínhamos um valor aí de 20 milhões só para produtores rurais. Nessas últimas semanas de matéria e atualizando dados e novos produtores afetados, nós passamos de 30 milhões contabilizados em safra dentro da propriedade, né? Tem coisas que a gente não conseguiu ainda dimensionar. Por exemplo, redes de água. Tem comunidades distantes que tiveram esses deslizamentos, romperam as redes de água. Nós não temos ainda como dimensionar isso, porque não temos acesso ainda para as máquinas. Hoje são 27 dias trabalhando, arranjando acessos, mas não está fácil. Então, redes de água, por exemplo, rede de internet também foram rompidas, e isso não se tem ainda um total dimensionamento. E sempre surgem produtores com
com outras dimensões de prejuízos que toda semana aí a gente consegue visualizar entrar em contato, surgem algumas necessidades. Mas hoje nós chegamos a um valor de 30 milhões de reais. Não foram contabilizados aqui e estradas públicas e pontes. Vocês também nesse levantamento não contabilizaram os danos estruturais das propriedades, né? Casas, galpões, maquinários e afins. Exatamente. Não foram contabilizados ainda galpões que servem para armazenamento de produção, para guardar as suas máquinas, os galpões e as casas. Isso nós estamos ainda contabilizando junto com o município um total, né, de as moradias de produtores, junto com o da área urbana e principalmente as estruturas de produção que eles têm necessidade. Vocês já têm uma ideia de por onde vão começar essa reconstrução, de por onde vão começar, o que vai ser feito agora de início, de um momento mais imediato? Como Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a necessidade maior hoje é liberar os acessos, certo? Nós precisamos liberar os acessos desses produtores aos pomares, às suas residências, porque nós temos comunidades que estão isoladas, parte delas isoladas, não têm acessos ainda, precisam ter acesso ao trânsito, né, de máquinas, de safra. Então, todo o esforço agora é para liberar essas barreiras que ainda são grandes, enormes e causam muitos transtornos para as comunidades. Depois, aí começamos o trabalho dentro das propriedades. Tem muitos acessos, muitas estradas no interior, dentro da sua propriedade, que precisam da passagem para a colheita da sua safra, precisam acessar os pomares, fazer a manutenção, os tratamentos químicos que precisam dentro dos seus pomares, que está muito difícil. Então isso continua causando prejuízo, sim, a gente sabe, mas a necessidade primária é acesso às comunidades totalmente, primeiro. Aonde a secretaria está trabalhando com maquinário nesse momento? Eu sei que são várias frentes ao Sim. mesmo tempo. Nós temos máquinas pesadas, né, que fazem a limpeza, o trator de esteira, principalmente a escavadeira hidráulica, comunidade Nossa Senhora da Glória, comunidade São José da Nona, que está muito problemático ali, aí as comunidades Nossa Senhora dos Navegantes, o 14 de julho, São Pedro, 7 de setembro, aqui em Santa Bárbara também, então, do interior, né, que necessitam muito trabalho ainda para desobstruir essas vias nessas comunidades e depois de desobstruir, precisa ser feita a ligação da energia elétrica, que essas comunidades, parte delas ou totalmente estão sem energia elétrica, desde o dia 1º. Então, imagina 27 dias sem energia elétrica, causa um sofrimento, uma dor, sem dúvida para os moradores, mas também nós estamos aflitos, que a gente não consegue chegar a essas propriedades, dar o acesso para a empresa religar a energia elétrica. Essas comunidades navegantes, 14 de julho, a energia elétrica vem de Bento Gonçalves. E também São José da Nona, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Caravaggio, vem por Bento, através dali de São Luís. Então a gente precisa do acesso, e Bento também precisa ter o acesso para a concessionária religar os pontos de energia. Isso nos causa uma dor também grande também. Sim, são situações que jamais foram vivenciadas, né? Então é algo que também não imagina e não se tem uma noção de como é que vai ser daqui por diante. Exato. Nós temos agora? Precisamos certamente investir muito no interior, né? Nós precisamos dar capacidade de produção, recuperar a capacidade de produção das propriedades. Existem algumas sinalizações, algumas posições, já assim, nós da Secretaria, como Prefeitura, vamos trabalhar fortemente para liberar esses acessos. Mas nós precisamos, por exemplo,
para recuperar a fertilidade do solo. O excesso de chuva causou a perda de muitos nutrientes. A nutrição vegetal, mineral do solo foi perdida muito e precisa recuperar. O governo está sinalizando com algumas posições, por exemplo, o governo federal já está com uma linha de crédito do PRONAF, né, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele já tem, para quem está em estado de calamidade, um rebate de 30% do financiamento, município, né? E o município, no caso nosso, está um rebate de 20%. Então, a noção do crédito, o produtor rural já tem um abono de 20%. São parcelas de 10 anos e já com os primeiros 3 anos não de carência, né? Então, não tem... ele não paga nos primeiros 3 anos. Isso já é um começo, mas tem muito trabalho, né? Precisa de muito esforço ainda. E uma outra situação que eu acredito que vocês, como secretaria e também os próprios agricultores vão enfrentar agora quando parar toda essa chuva, é que em alguns locais não sobrou solo para se recuperar. Tem que ser feito todo um remanejo de produção, às vezes até de uma boa parte da propriedade em função disso. Sim, tem propriedades que ficou somente a laje, né? Onde a barreira, ela desceu essa barreira, sobrou somente laje, a pedra mesmo, nem... E ali não tem estrutura de produção mais, ali não tem como recuperar, só transplantando o solo novamente, mas isso já não tem, economicamente não é viável. Então, nós estamos aí levantando ainda esses dados, mas passamos de 15 hectares de produção. Foi perdida toda a produção, principalmente frutas, né? No caso, os sítios bastante. Nós temos essas regiões de Nossa Senhora da Glória, São José da Nona, Navegantes, são microclimas um pouco mais quentes. E o pessoal produz a variedade mais precoce de citros, bananeiras, tem produção de bananas ali. E isso é importante, porque é uma renda específica dessas famílias. E quando essas barreiras levaram toda a produção. Se e sobrou somente laje, né? Só a pedra, não tem como. E aonde levou só a produção, para recuperar isso, o produtor precisa de um investimento muito grande. Uma frutífera, principalmente os citros, ele necessita de uns 5 anos para até plantar a muda e começar a produzir numa quantidade de retorno ele. Então, no mínimo, são 5 anos de investimento que o produtor vai ter sem ter um retorno. Isso é muito grave, né, para manter a habilidade da propriedade rural. Então, recebemos o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Fracaro, que conversou com a gente sobre os prejuízos do setor primário aqui no município. Muito obrigada, Fernando, e até a próxima. Muito bom dia, obrigado pelo convite e nós estamos sempre que possível, né, dispostos a colaborar e necessitamos também de auxílio. E finalizar também eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão envolvidas e ajudando nesse momento difícil, né? Não se tem uma total dimensão do que aconteceu se não andar no lugar, se não andarmos na propriedade e vermos, é uma catástrofe. Então, agradeço também as pessoas que estão ajudando o produtor rural e as demais pessoas com necessidades. Obrigado.